Minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tô começando a aprender a gostar de água com gás. Fica aí a dica pra vocês. Tô numa dietinha, tentando controlar a diabetes, então assim, água com gás vira uma espécie de refrigerantezinho, enfim. Não é por isso que a gente tá aqui pra falar sobre dicas gastronômicas, né? Não sei nem se água dá pra chamar de gastronômico, mas enfim. Quero falar sobre uma das grandes críticas que eu recebo nesse canal. Ah, Thiago, você é muito passador de pano, cara. A quantidade de vezes que já me chamaram de passador de pano nesse canal é uma enormidade. Ou, Thiago, você é muito otimista. E o pessoal não fala que eu sou otimista no tom positivo, não, muito pelo contrário. O pessoal me chama de otimista pra me criticar. E talvez eu seja mesmo. E talvez eu prefira enxergar o futebol nessa maneira mais poética. Mas tem uma explicação por trás. Ainda mais uma explicação pro Atlético. Eu acho que quando você fala de um clube como Palmeiras, como Flamengo, SAFs milionárias como Botafogo, como Cruzeiro, eles te contratam, eles compram, eles vendem lógica. Você olha para o time e você sabe se aquele time vai bem ou se aquele time vai mal na maioria das vezes. Porque eles podem contratar jogadores que te garantem isso. Jogadores que te dão certeza sobre ou sucesso ou não sucesso. Mas quando você é um clube como o Atlético Paranaense, um clube emergente no futebol brasileiro, um clube que vem crescendo cada vez mais, apesar do rebaixamento, eu continuo acreditando que existe um processo de crescimento no Atlético, se você pegar o projeto desde 95, não é tão lógico assim. Não é tão lógico assim. Então a impressão que eu tenho é que o Atlético sempre pode ter o melhor time dos últimos tempos. O Atlético sempre pode ter um time que decola a qualquer momento. Porque se você for parar pra pensar, 2001, 2004, 2005, 2013, 2018, 2019, 2021, 2022, anos talvez mais vencedores desse século do Clube Atlético Paranaense, em nenhum momento o Atlético era posto como favorito. Em nenhum momento o Atlético era posto como, o grande time. Não estava óbvio que o Atlético ia fazer uma grande campanha porque investiu, porque montou um grande time, não existia isso. O Atlético ele conseguiu sucesso porque as coisas foram se encaixando, porque as coisas foram dando certo. Porque em algum momento existiu projeto esportivo também, sabe? Então o Atlético de 2025 não é diferente. Quando eu chego pra vocês e falo que o Atlético ele pode alcançar um certo sucesso na temporada, sim. O Atlético tem potencial para alcançar um certo sucesso na temporada com o elenco que tem agora. É porque a gente sempre tá numa linha muito tênue entre o sucesso e o fracasso. Ano passado a gente poderia ter feito uma grande temporada, só que a gente não conseguiu decolar. Como, por exemplo, se a gente pegasse o time de 2000 e, sei lá, 2018 e acompanhasse aquele time brigando na parte de baixo da tabela até a reta final de campeonato, o torcedor também ia achar óbvio. Porque a narrativa antes daquele time decolar, o time era uma merda. Então, assim, é sempre uma moedinha pro alto que o Atlético joga. Ou cai, cara, e as coisas acontecem, ou cai coroa, as coisas não acontecem. Só por que o Atlético é tão aleatório? Cara, pra mim, acho que o principal ponto é falta de projeto esportivo. Óbvio, se tivesse um investimento compatível aos maiores investimentos do futebol brasileiro, também poderia ser mais óbvio. Mas pra mim é falta de projeto esportivo. Quando você não tem grana pra competir, como sei lá, o Bournemouth, vamos pegar um exemplo na Inglaterra. O Bournemouth não tem a grana do Manchester City. O Bournemouth não tem a grana do Manchester United. O Bournemouth não tem a grana do Tottenham. E como eles conseguem competir? Projeto, sequência para um treinador. O Iraola está desde muito tempo ali assumindo o clube. Um bom scout. Contratações que não têm tanto peso, mas são certeiras. Contratações que conversam com o modelo de jogo que o treinador quer praticar. Então, assim, isso às vezes é até mais poderoso do que você sair investindo milhões e milhões e milhões e milhões de forma descoordenada. O problema é que o Atlético não tem nem projeto esportivo e quando investe, investe mal. Um amigo me fez uma pergunta outro dia muito legal, que é qual foi a última vez que o Atlético acertou numa contratação? E você fica pensando, cara, é difícil. É difícil. Então a gente está sempre num contexto de cap hipotético.
que é um cap que pode decolar e um cap que não pode decolar, e nessa temporada não é diferente. Imagina se Zapelli, se Luiz Fernando, se Isaac começam a dar certo ali, trocas de posição, pô, um jogador com muita habilidade como o Isaac, um jogador muito inventivo como o Zapelli, aí, pô, servindo o Mastriani, uma zaga com o Léo Pelé, construindo bem, aí a manutenção do Esquivel, aí um goleiro talvez de maior potencial do futebol brasileiro como o Mikael, o Dudu dando uma sustentação ali, Beleza mantendo o nível, então assim, tem potencial. Assim como o time de 2018 tinha e talvez assim como o time de 2016 tinha, e o time de 2014 tinha, o Atlético trabalha muito com esse conceito de potencial. Mas como tirar da hipótese do potencial e transformar em campo? Que eu acho que talvez esse seja o grande desafio do Atlético. Para mim é muito fácil. Dá sequência a um treinador e, óbvio, contrata peças minimamente capazes de te oferecer potencial e, cara, acredita no trabalho, acredita no processo. O problema é que o Atlético não investe e nem acredita no processo. Então eu sempre vou preferir escolher que esse time pode decolar, porque tem potencial pra isso, tem algum talento pra isso. Ainda mais no contexto Série B. Então, quando eu brinco com vocês, o melhor Atlético dos últimos tempos, é porque é um Atlético que pode vir a ser o melhor Atlético dos últimos tempos. É um Atlético que pode se consolidar como o melhor Atlético de todos os tempos, se o trabalho decolar. A gente está sempre a um passo de ter um time relevante na história recente do clube, porque quando o Atlético costuma acertar, as coisas costumam ir consideravelmente bem, sabe? O grande ponto é, depende do trabalho do Barbieri. E o trabalho do Barbieri depende do respaldo e do tempo que a diretoria vai dar. Então a gente está a poucos passos de ter um trabalho compatível com os grandes trabalhos da temporada. Um trabalho, pelo menos, que entregue qualidade, enfim, esse ano. Mas a gente também está a poucos passos de uma tragédia e ficar na Série B. Então o Clube Atlético Paranaense, ele vive essa linha tênue. Ele tá sempre no slackline ali. Eu tô curioso pra saber pra onde a gente vai. Se esse cap hipotético vai virar uma realidade ou a gente vai continuar falando sobre potencial, 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 potencial. Potencial sempre é legal ter, mas quando virar realidade é muito melhor.